Então vamos lá, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre um tema delicado. Falar sobre suicídio é sempre muito difícil, especialmente aqui na internet, porque nós nunca sabemos quem é a pessoa que está do outro lado recebendo o conteúdo. Então já adianto para você que se algo que eu disser aqui for muito aversivo, né, se você já teve algum caso na família, se você já presenciou algo nesse sentido, não precisa assistir o vídeo todo, não precisa ficar aqui se isso não te faz bem. Em especial aqui, pessoas que estão passando por situações mais delicadas, que estão sensíveis ao assunto, talvez já teve uma ideação ou algo do tipo, não hesite em buscar ajuda. Eu indico para você o telefone 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Você pode jogar aí também CVV no Google, que você vai ver o telefone e vai ver também o site deles, onde você pode entrar, buscar informação e ligando no telefone, você vai receber um atendimento de um profissional qualificado para poder te ajudar, ok? Então, pessoal, esse aqui vai ser o primeiro dos dois vídeos que eu vou trazer aqui no canal falando sobre suicídio nesse setembro amarelo. Nesse primeiro vídeo a gente vai entender alguns conceitos iniciais e vamos falar também de uma das teorias que explicam esse fenômeno. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês mais duas outras teorias e vocês vão ver que essas três teorias elas se encaixam, né, como se uma estivesse ali amarrada na outra, e com certeza você vai sair daqui entendendo esse fenômeno da melhor maneira possível. E antes de a gente entrar nas teorias do porquê uma pessoa tira a própria vida, eu quero trazer para você alguns dados referentes à prevalência de suicídio no Brasil e no mundo, para a gente entender realmente a importância desse tema. Então vamos aqui para a tela do tablet e eu vou começar a apresentar alguns dados para você. Bom, pessoal, primeiro que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. E isso não é só um dado. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, trata o tema de uma forma tão preocupante, já classifica o fenômeno do suicídio no mundo como uma epidemia. E também o suicídio está entre as principais causas de morte em jovens de 19 a 25 anos. Então imagina, se você aí que está assistindo esse vídeo tem entre 19 e 25 anos, você está dentro de um grupo de risco muito grande, onde nós podemos ter comportamento suicida ou até mesmo morrer por suicídio. Você vai ver que são aí coisas diferentes e a gente vai abordar isso também durante o vídeo. No nosso Brasilzão, são 14 mil mortes por ano, o que dá aí algo em torno de 38 mortes por dia. No ano de 2019, o Brasil teve uma prevalência de 6,6 casos a cada 100 mil habitantes. Só que alguns outros dados fazem um contraste com esse número de 6,6 casos a cada 100 mil habitantes. Por exemplo, já em 2021, a região sul do país apresentou um índice de 11,22 casos para cada 100 mil habitantes. Então, na região sul, a gente vê uma discrepância muito grande, o número praticamente dobra. E se nós restringirmos a região sul para o estado do Rio Grande do Sul, o número é ainda maior. Nós temos 12,37 casos para cada 100 mil habitantes. E aí sim, de fato, nós temos o dobro daquela prevalência inicial de 6,6 a cada 100 mil no Brasil todo. Além disso, nós temos outros estados como o Piauí, o Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins, todos apresentando índices maiores do que 11. Então, em todos esses estados aqui, o índice é quase o dobro do que a média do Brasil. Então, são estados onde os dados mais recentes apresentam que há uma prevalência maior de suicídio dentro do nosso país. E agora sim, vamos lá, gente. Por que uma pessoa tira sua própria vida? Bom, para começar a responder isso, é importante a gente entender qual é a definição de suicídio. Então, como você pode ver aí, suicídio é uma morte resultante de um comportamento auto-infligido que foi feito com a intenção de morrer. Comportamento infligido, aqueles comportamentos que nós fazemos algo contra nós mesmos. Já a tentativa de suicídio, ela tem a mesma definição. No entanto, nós temos um sobrevivente, né? A pessoa sobrevive a esse comportamento auto-infligido feito com a intenção de morrer. Já a autolesão
é todo comportamento auto-infligido feito sem a intenção de morrer. Então, se a gente pensar aí, em pessoas que às vezes têm alguns comportamentos que são perigosos, são arriscados, mas a pessoa faz sem a intenção de morrer, nós não falamos em tentativa de suicídio e nem em ideação suicida, porque não foi feito com a intenção de morrer. E aí, consequentemente, nós chegamos na ideação suicida. E aí, para definir ideação suicida, nós falamos em intenção de morrer. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode ter uma tentativa de suicídio feita através de um método que não tem uma letalidade muito alta. Porém, se esse comportamento ele foi feito com a intenção de morrer, é tão preocupante quanto se ele tivesse feito um comportamento, ou se ele tivesse buscado algo com uma letalidade mais alta. Porque o que importa aqui é a ideação, a intenção de morrer que a pessoa coloca naquele comportamento, naquela tentativa. E aí, por conta de haver essa intenção, é muito provável que a pessoa, se tivesse acesso a um método mais letal, o teria feito. E por isso, quando nós falamos em ideação suicida, nós estamos falando em intenção de morrer. Enquanto que, quando nós falamos em autolesão, nós estamos falando de algo diferente da intenção de morrer. É um comportamento auto-infligido sem essa intenção, ok? E aí, pessoal, aqui na ideação também vale lembrar você que não precisa ser necessariamente uma tentativa ou um comportamento, Podem ser pensamentos, imagens, crenças que a pessoa tem, porém todo esse conteúdo realmente ligado àquela intenção de morte, onde a pessoa tem a intenção de fazer isso. Então, essa questão da ideação também se estende para outras coisas, Vai se estender para pensamentos, crenças, talvez, que a pessoa tem. Enfim, todo aquele conteúdo cognitivo que pode estar ligado a esse tema. E aí, existem alguns mitos que nós costumamos ouvir por aí, quando a gente se depara com algum caso, com alguma pessoa que morreu por suicídio, e eu quero trazer esses mitos aqui para você. Um dos mitos, talvez até um dos mais famosos, é a questão das notas, que as pessoas que tiram a própria vida deixam notas, ou deixam um recado, deixam um texto, não necessariamente, viu? Pode ser que algumas pessoas que fizeram isso deixaram notas. Um caso famoso, inclusive, é o do presidente Getúlio Vargas, Mas nem todas as pessoas que morrem por suicídio deixam notas, deixam cartas ou deixam um recado para alguém. E você vai perceber que aqui durante o vídeo eu vou falar morrem por suicídio, porque o termo cometer, ele soa meio pejorativo, porque historicamente a gente costuma associar o cometer a crimes ou pecados. Então, quando a gente vai falar de suicídio, por ser um fenômeno muito complexo, o ideal é que não se use o termo cometer. O ideal é que se diga que a pessoa morreu por suicídio ou a pessoa sobreviveu a uma tentativa de suicídio. Outro mito, que as pessoas falam sobre o tema por atenção. Então, a pessoa fala que vai tentar, fala que quer fazer isso e quem tá por perto e escuta acha que é para chamar atenção. Pode ser? Pode, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque não é a grande maioria dos casos. Muitas vezes as pessoas falam sobre isso porque realmente estão em um sofrimento muito grande e para tentar fugir desse sofrimento, para a pessoa, na percepção dela, muitas vezes essa é a única alternativa. Então, não pensem que sempre quando você escuta alguém falando, alguém dizendo que vai fazer, não pense que é só para chamar atenção. A pessoa pode estar em um sofrimento muito grande. Um outro mito também muito comum é sobre a segunda tentativa. Às vezes se ouve dizer por aí que após uma tentativa onde a pessoa sobrevive, ela não faz a segunda. Isso também é uma grande mentira. Nós sabemos hoje que existem pessoas que às vezes tentam várias vezes, até que consegue obter o êxito ali no comportamento, na forma que ela busca para executar esse comportamento. Então, quando o indivíduo tem uma tentativa, a gente nunca vai pensar que agora a probabilidade dele ter outra é menor ou que ele não vai fazer de novo. Muito pelo contrário, aí o cuidado, a atenção, as intervenções com essa pessoa devem ser dobradas para realmente tentar garantir da melhor maneira possível a integridade daquela pessoa. E aí, o último mito referente aos métodos. Às vezes, algumas pessoas dizem que quando alguém tenta suicídio através de um método menos letal, na verdade essa pessoa não queria tirar a própria vida. E a gente volta para a questão da ideação. Se o comportamento foi feito com a intenção de morrer, por mais fútil que possa parecer,
Gente, a pessoa, ela fez uma tentativa de suicídio e essa tentativa é tão importante quanto se essa pessoa tivesse feito com um método mais letal, porque muito provavelmente se ela tivesse acesso ou conhecimento a um método mais letal, ela o teria feito. Agora, acho que já dá para abrir a porta e começar a responder a pergunta que é o tema desse vídeo. Por que as pessoas tiram a própria vida? Bom, visando responder isso também, nós tivemos alguns pesquisadores, que são esses aqui que você está vendo, que fizeram uma meta-análise para avaliar os fatores de risco. Com base nos fatores de risco que nós conhecemos, quais são os fatores de risco que mais levam as pessoas a morrerem por suicídio. E você já deve ter ouvido falar em fatores de risco porque é o que a gente costuma usar no modelo biomédico. Então, quando as pessoas vão dizer ali sobre fatores de risco para desenvolver câncer de pulmão, um fator de risco, por exemplo, é o comportamento, o hábito de fumar. Fator de risco para desenvolver transtorno de personalidade bipolar, a pessoa ter sofrido abuso na infância. Então, dentro do modelo biomédico, né, sempre considerando a lógica saúde e doença, se busca os fatores de risco para tentar entender um problema ou uma doença de uma maneira mais completa. E aí, nessa meta-análise, eles avaliaram 50 anos de pesquisas que estudaram os fatores de risco por trás do suicídio. Então, foram quase 4.000 fatores de risco, na verdade, quase 3.500, e mais de 365 estudos. E o resultado dessa pesquisa, o resultado dessa meta-análise foi muito desanimador, porque o que os pesquisadores descobriram foi o seguinte: a probabilidade de nós prevermos suicídio com base nos fatores de risco é de 50%. E por que isso é muito preocupante? Porque 50%, cara, para fator de risco, é basicamente a gente jogar uma moeda para cima no cara ou coroa. É como se a gente estivesse lidando com o acaso para dizer que um fator de risco pode determinar ou não o suicídio. E aí você pode ver que eu coloquei aqui sobre transtornos mentais e a diferença para fatores de risco. Como eu falei aqui, se os fatores de risco têm uma probabilidade de 50%, logo transtornos mentais que poderiam ser fatores de risco, eles também são o acaso. Então, por exemplo, o transtorno depressivo maior, que às vezes é o primeiro transtorno, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em suicídio. Cara, não é um fator de risco, não tem como dizer que é um fator de risco, porque a probabilidade dos fatores de risco determinarem suicídio é de 50%. É o cara ou coroa, é a incerteza. E aí a pergunta continua: por que as pessoas tiram a própria vida? Um cara chamado Thomas Joyner formulou uma teoria chamada de teoria interpessoal do comportamento suicida. Então, como ele já percebia que o suicídio era um fenômeno muito complexo e que não tinha como reduzir esse fenômeno aos fatores de risco, o Thomas Joyner formulou essa teoria dizendo o seguinte: o desejo de morrer por si só não é o suficiente para que uma pessoa chegue ao comportamento suicida, para que a pessoa tenha uma tentativa de suicídio. Para que alguém chegue a esse ponto, é necessário que a pessoa tenha a capacidade para isso. Então, para um ser humano superar o nosso instinto natural de sobrevivência é muito difícil, porque esses instintos, eles são enraizados na nossa evolução. Então, o ser humano ele está sempre buscando prazer e evitando dor. Por isso é muito difícil que alguém consiga romper com isso. Então, o Thomas Joyner observou durante a carreira dele que essa barreira, esse instinto, pode ser enfraquecido ao longo do tempo se o indivíduo é exposto repetidamente a determinadas experiências. Então, experiências dolorosas, experiências traumáticas, mutilação, autolesão e até mesmo experiências profissionais, pessoas que trabalham em contexto de muito risco, contexto militar, alguém que serviu guerra, serviu exército. Tudo isso leva ao que o Thomas Joyner chama de capacidade adquirida para suicídio, que é quando o medo da morte diminui e a capacidade de tolerar a dor aumenta. E esses contrapontos, se experienciados repetidamente, vai fazendo com que a pessoa seja cada vez mais capaz de chegar no comportamento. Então perceba que é algo que não acontece de uma hora para outra, a pessoa vai desenvolvendo isso durante a vida. Então a teoria vai fazer 4 afirmações. Primeiro, sobre o sentimento de pertencimento e o segundo, sobre a percepção de ser um fardo. Então esses dois são fatores de risco causais e proximais pro desenvolvimento, pro desejo passivo por suicídio. Portanto, você pode ver aqui que quando nós temos o sentimento de não pertença e a percepção de ser um fardo, se forma então o desejo suicida. E daí vem a segunda afirmação do Thomas Joyner: o risco pro desenvolvimento de um desejo ativo é maior quando esses dois estados acontecem simultaneamente,
como nós sinalizamos aqui. E aí, se além desses dois estados acontecendo simultaneamente, o indivíduo ainda está passando por desesperança, o desejo suicida tende a ser ainda mais forte. A terceira afirmação do Thomas Joyner é que a intenção suicida é ainda mais provável quando esse desejo suicida já ativo se combina a redução do medo da morte, que é onde nós temos a competência adquirida, a pessoa que passou por aquelas experiências que a gente comentou anteriormente e agora ela tem uma maior tolerância à dor. E dessas três afirmações anteriores surge a quarta afirmação do Thomas Joyner. Comportamentos suicidas graves surgem quando todos os três elementos estão presentes. Então, pertencimento frustrado, percepção de ser um fardo com desesperança e a competência adquirida, que é a ausência de medo da morte, mais a tolerância à dor. Então é por isso que a gente não consegue reduzir o suicídio a fatores de risco, a transtornos mentais ou algo do tipo, porque não são aspectos isolados que vão determinar uma morte por suicídio, e sim um conjunto de fatores que levam a esse fenômeno. E aí eu digo fenômeno porque é assim que a gente trata o suicídio, um fenômeno complexo que envolve todas as faces do ser humano. Então é isso, gente, esse foi o primeiro vídeo aqui do Setembro Amarelo falando sobre suicídio. Espero que você tenha gostado, curta aí, compartilhe com as pessoas. Se você precisar de ajuda, como eu disse, não hesite, ligue no telefone 188 ou acesse aí no Google CVV, o Centro de Valorização à Vida, onde você vai ter profissionais adequados e capacitados para te ajudar com esse tema. Lembrando que o CVV funciona 24 horas por dia, todos os dias, durante todo o ano. E fica ligado aí no canal, assista também o próximo vídeo para você entender os outros dois modelos, onde você vai entender realmente o que acontece, né? Qual que é o passo a passo para a pessoa chegar no comportamento e também a teoria das 3 etapas do suicídio, que é basicamente a junção desses dois primeiros modelos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual horário você está assistindo esse vídeo, mas espero que você tenha curtido e espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Até mais!